Bem, doutor Sandoval, nós estamos hoje aqui para trocar algumas ideias e especialmente colher um pouco das suas impressões, da sua história. Na verdade é isso. Esse projeto, na minha concepção, ele concretiza a história das pessoas que pertencem à Justiça, pertencem ou pertenceram à Justiça ou à Justiça Federal, e esse somatório das pessoas vai formar a história da Justiça do Distrito Federal, da Justiça de Brasília. Já tivemos a oportunidade de ouvir muitas pessoas que narraram aqui a sua história, não só durante o tempo que exerceram a jurisdição, como até um pouco antes, mostrando a sua inclinação, a sua vocação para a magistratura. Então, vamos começar perguntando ao colega, já que eu tenho notícia de que é o primeiro magistrado nascido em Brasília, como é que foi essa descoberta, esse interesse especial pela magistratura? E se quiser retroagir um pouquinho e nos contar a respeito da sua trajetória nos estudos, também vamos apreciar muito. Desembargador Vanegildo, desembargadora Carmelita, é um prazer poder participar desse projeto que eu reputo de grande importância, né, para sabermos quem é quem no tribunal. E nessa parte específica, eu com muito orgulho digo que venho de uma família bastante humilde, né? Eu sou o segundo filho de uma família extensa de 7 filhos, né? Meus pais são provenientes do Nordeste, minha mãe veio da Bahia e meu pai de Alagoas. Se casaram lá e vieram para cá ainda nos idos de 1957. Aqui, né, a minha primeira irmã, a mais velha, nasceu naquele hospital da Velha Cap, ali próximo ao Núcleo Bandeirante, que hoje funciona o Museu da Memória Candanga. E eu já nasci em 1959, em junho, e foi por parteira ainda, no local que se denominava Fundação da Casa Popular. Dizem que ali na W3, mais especificamente na 709, por ali. Então eu nasci ali em 59, meu pai era mestre de obras, minha mãe era lavadeira, né? E família bastante humilde. Daí fomos para Taguatinga, teve aquele início daquelas cidades satélites, né? Então foram para Taguatinga e lá eu fiquei durante a maior parte da minha vida. Então eu estudei sempre em escola pública, iniciando lá no Núcleo Bandeirante, depois para Taguatinga, terminei o segundo grau, na época que chamava segundo grau, lá no CEMAP, em Taguatinga Centro. De lá fui para o quartel, né, servi o Exército, e ao sair do quartel, ainda com a cabeça despida de pelos, uma manhã, ouvindo a Rádio Planalto, era até do Meira Filho, olha, na Valença Veículos, está precisando de auxiliar de escritório. Então, contando com aquela experiência que eu tive lá no quartel, de trabalhar no QG, nessa parte burocrática, eu fui. Me recordo que éramos os 10 candidatos e eu consegui ser escolhido para trabalhar na Valença. Então, esse foi o meu primeiro emprego como maior, né? E de lá, fiquei um ano e pouco, aí fui para Desbrave, fazendo o mesmo trabalho, e de lá fiz concurso para o tribunal, na época era auxiliar judiciário, depois passou-se a técnico judiciário. E de lá, aí vim trabalhar aqui na seção de triagem documental e arquivo, ficava no 3º andar do Palácio. Me recordo bem que depois de menos de um ano na função, aí fui escolhido para ser o chefe da seção de triagem documental e arquivo, e me recordo que a doutora Maria Conceição Macedo de Souza era a diretora. Esposa do desembargador Jerônimo. Esposa, era a diretora do setor, então eu fui escolhido por um bom tempo.
E aí sim, aí veio aquela ideia de fazer um curso de Direito. Então, já estando no tribunal, é que eu fui para a UDF em 82 e saí em 86. Prestes a terminar o curso, eu fiz o concurso, na época já era externo, para técnico judiciário, que hoje seria o analista. Consegui a aprovação e fui trabalhar então com a hoje ministra Nancy Andrighi. Fui então secretária de audiência, e a desembargadora Vera era diretora de secretaria na época. Estando lá, eu tive a oportunidade de estudar os processos, ela me deu toda a chance, corrigia bastante, e deixava inclusive ela para casa, eu me entusiasmei e passei a gostar realmente da atividade. Aí fiz concurso para promotor de justiça no estado de Minas Gerais, apenas para saber como é que eu estava, tá? Eventualmente fazendo um concurso aqui. Mas, para minha surpresa, eu consegui a aprovação lá, parece que foi o 8º lugar, de 100 e poucos, e iniciei no INP de Minas Gerais. Entrei lá em 88 e em 90 eu fiz concurso para promotor aqui no DF e para juiz em Minas Gerais. Aí eu consegui passar nos dois. Eu fui inclusive o concurso do desembargador Arnoldo Camanhas. Mas eu vi que eu tinha uma vocação melhor para a magistratura do que para o MP. E no MP eu já estava lá. Então preferi assumir a magistratura em Minas Gerais. 3 anos depois, aí fiz concurso para juiz aqui no DF. E consegui a aprovação e estou até hoje. Me recordo bem que o entrevistador, o Bador Hermenegildo, foi meu professor na UDF, aprendi bastante direito das coisas. Direito das coisas. E também um exigente examinador do concurso para juiz aqui. Então eu só tenho a agradecer a toda a colaboração que tive do nosso entrevistador. Doutor Sandoval, há poucos dias atrás, em uma cerimônia pública aqui do tribunal, onde se encerrou a campanha deste ano de Cidadania se Aprende na Escola, na presença de lá 300 jovens, muito jovens, Vossa Excelência deu um depoimento estimulante para os jovens, dizendo que basta querer e trabalhar que se chega aonde se almeja. Se lembra das atividades profissionais antes de chegar a ser escriturário na Desbrave? Me lembro. Eu acho que eu acabei falando sobre a parte boa, né? Mas, na verdade, de família humilde, como já ressaltei, eu comecei a trabalhar desde os 9 anos. Então, a partir dos 9 anos, já fui engraxate ali no centro de Taguatinga, tinha uma terminal rodoviária, tinha um Jumbo. Então, eu era engraxate, fui vendedor de picolé, porque eu precisava de recursos para poder comprar o material escolar, aquela coisa toda. E depois disso, fui cobrador de ônibus, ainda menor. Ainda menor. Porque na época era permitido ser. Enquanto menor você podia trabalhar, inclusive o salário era diferenciado. Diferenciado. Né? O menor tinha um salário reduzido. Então eu fui cobrador da Viton. Me lembro bem, ainda hoje, que fazia linha Guará, Núcleo Bandeirante, às vezes rodoviária. Trabalhei como cobrador. Isso só me fez criar mais forças para evoluir e crescer. E depois fui também entregador de jornal aqui no Diário de Brasília, que funcionava inclusive aqui ao lado do tribunal. Hoje acho que é a gráfica do CEUB, aqui do outro lado. Trabalhei como entregador de assinaturas e depois também na IOB, também entregando assinaturas, funcionava ali no Conjunto Nacional. E a partir dali é que eu fui para o Exército, de lá para cá. A trajetória essa que eu narrei no início. É formidável. Doutor Sandoval, a sua história é realmente rica e estimulante. Vai servir de exemplo para muita gente. Porque no Brasil é isso, eu acabava de falar. É possível a pessoa mudar de classe social. É claro, desde que tenha valor, que se empenhe, que lute pelos seus objetivos. E eu vejo que o colega fez isso. E veio lá de baixo capinando. Admirável sobre todos os aspectos. Capinando, abrindo as fronteiras e vencendo. Isso é muito bom. É um exemplo dignificante para a magistratura, viu?
Agora me diga uma coisa, na magistratura já chegou a trabalhar em Minas, não foi? Em Minas. Em Minas, ficou 3 anos lá. Que tipo de jurisdição? Civil, criminal? Bom, em Minas Gerais, no interior, se faz de tudo. Né? Faz de tudo, né? Na minha época, até direito do trabalho a gente fazia. Porque nas comarcas não tinha a junta de conciliação, antiga junta de conciliação, hoje vara do trabalho. O juiz acumulava essa função. Que cidade foi, doutor Sandoval? Eu iniciei na comarca do Carmo do Paranaíba. Eu iniciei como promotor. Foi no Carmo do Paranaíba, depois de aqui para Paracatu. Como juiz? Ainda como promotor. Ainda como promotor. De Paracatu, eu fui promovido para Ituiutaba, lá no Triângulo. Estando em Ituiutaba, que eu fiz o concurso para a magistratura. Aí sim, aí fui para Ibiá. Ibiá fica ali próximo a Araxá. E de lá já pensando em vir mais próximo de Brasília. Mais próximo de Brasília. Aí voltei para Paracatu como juiz. E de lá, aí depois... É interessante, é uma experiência que eu mesmo não tenho. Eu nunca trabalhei no interior. E eu fiquei uma vez, fui fazer uma correção lá nos antigos territórios e fui a Porto Velho e a uma cidade que faz fronteira com a Bolívia. E cheguei lá, vi todos os processos cíveis e criminais. Eu examinei tudo numa tarde só. Mas essa experiência de juiz numa cidade de interior eu não tenho. Eu creio que pode até ter menos serviço que aqui, mas dá uma visão também muito mais geral, muito mais completa. Isso é verdade. Paracatu, por exemplo, tem muito mais serviço do que aqui. Aqui? Em uma vara. Lá, né? Primeiro em razão da diversidade de matérias, tem que se estudar até o direito mineral. Direito mineral existe, em razão de ter aquela RPM, então você tem que estudar todos aqueles projetos, aqueles decretos do MPM na época, e até o direito mineral você tem que... E posse, propriedade, código de águas, então uma série de diversidades e o número de processos também impressiona. Na época, tinha mais de 6 mil processos. Mais de 6 mil? Na minha vara. Doutor Sandoval, recorda de algum caso assim que tenha tido repercussão maior nessa sua jurisdição lá em Paracatu? Esse telefone. Fazem tantos anos que eu realmente não me recordo de nada específico. Me lembro de um crime. Eu participei do júri que até hoje eu me lembro. Foi um filho que matou o próprio pai. Ah, é? Para defender a mãe. Então esse fato me pareceu tão grave que quando se fala em violência familiar, eu me recordo desse episódio. Mas não me lembro de nada assim tão específico que me faça lembrar o trabalho que fiz. O Tribunal do Júri em cidades assim do interior tem uma expressão muito grande. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. O povo julgando e participando ativamente, né? Com certeza. Pois mas... Aqui em Brasília, doutor Sandoval, depois de passar por esse dificílimo concurso, tendo na banca o desembargador Hermenegildo, qual a primeira vara que Vossa Excelência prestou jurisdição? Se recorda? Me recordo. A primeira vara foi na 2ª criminal. Na época era o desembargador Joazil, que era o juiz, e o tribunal procurava, segundo me disseram, alguém que tivesse uma experiência maior para assumir o exercício pleno da 2ª vara criminal. Então eu fui para lá. E já chegou no exercício pleno? E eu digo que enquanto substituto, eu não auxiliei nenhuma vara, sempre fui no exercício pleno, porque na época eu acho que a escassez de juízes era maior do que hoje, né? Então eu fiquei na 2ª criminal um bom tempo, depois fui para a 1ª criminal de Taguatinga e fiquei lá um período razoável, até a promoção da doutora Nilsoni para aquela vara, e de lá fui também para o exercício pleno para a 1ª civil de Taguatinga, porque de lá saíra o desembargador Antoninho aqui para Brasília. Fiquei lá até me tornar titular da 1ª criminal de Taguatinga, e de lá, em 97,
fui removido aqui para a Quinta Cível, no lugar do doutor Ducídio. De lá, em 2012, fui para... 2012? Acho que sim, para a vara de falência da época. E, por fim, vim para o Tribunal do Júri. A escolha pela área criminal foi de Vossa Excelência ou as circunstâncias acabaram encaminhando para essa área? Não, na verdade, eu trabalhei realmente nesse período, na segunda criminal aqui e na primeira Itaguatinga até 97. De 97 eu vim para a Quinta Cível e fiquei até 2012, portanto 15 anos no Cível. E de lá veio sempre trilhando pelo no júri aqui, eu fiquei apenas, me parece por 2 anos, ainda assim, porque convocado para o tribunal, e o tribunal do júri me dava mais oportunidade para estudar matéria civil. Então eu sou mais ligado à área civil do que criminal. Nessa passagem por várias varas, como relembra Vossa Excelência, inclusive todas elas no exercício pleno, embora ainda juiz substituto, algum fato que ainda passa pela lembrança de Vossa Excelência de maneira mais viva, alguma coisa mais peculiar que tenha chamado a atenção, um caso de repercussão social mais relevante? Aqui no júri, no crime é que as coisas, principalmente no júri, é que os fatos aparecem mais para a imprensa. Eu me recordo que fiz o julgamento daquele caso do Marcelo Bauer, foi tão famoso aí na década de 70 nesse fato, aquele crime que ocorreu lá na UNB, em que o réu, que era filho de um coronel da Polícia Militar, fugiu para a Alemanha e ele foi julgado mesmo estando lá na Alemanha. Eu fiz aqui no júri um fato se arrastava bastante tempo e deu uma certa repercussão. E trabalhei também um fato que realmente a imprensa trabalhou muito, foi o sujeito que conseguiu induzir uma mulher ao suicídio, mesmo a uma distância, por telefone. Ó. Deve se lembrar disso, ela estando lá no Lutri e ele, se não me engano, no Guará, por telefone, ele a induziu a tomar um veneno e suicidou-se. Quer dizer, é algo que se aparenta até como inimaginável, né? É verdade. Induzir outro, então esse fato... É verdade, difícil de acreditar, né? Mas ocorre. Foi considerado instigação ao suicídio? Foi instigação. E foi condenado. E foi isso que eu ia perguntar, foi condenado? E foi condenado pelo júri. Foi condenado pelo júri. E esse do Marcelo, ele foi condenado? Ele foi condenado. Mas nunca veio da Alemanha para cá? Nunca veio, quer dizer, ele pode vir a ser preso caso saia de lá. E dificilmente, ele tem dupla nacionalidade. Não sei, tem dupla nacionalidade. A gente não sabe o tamanho da pena, mas também pode prescrever, né? Com certeza ele vai ficar por lá mesmo. Já está lá há tantos anos, mais de 30 anos, né? Esses casos têm bastante repercussão na imprensa e na sociedade. Agora, no civil, pode não ter tanta repercussão, mas também tem muita importância, né? E a sua jurisdição, então, já tem o quê? Quantos anos? Bom, eu ingressei na magistratura em 90, lá ainda em Minas Gerais. Sim. E aqui, no DF, em 1993. Maio de 93, concurso 92. Posse ocorreu em maio de 1993. Aqui são 12, mais 3 lá, 15, né? Não, aqui são 20. 20? 20 aí. Aqui são 22, né? 22 anos. Tô ruim de matemática. 22 anos, mas... 22 anos. 22 é o total? O total vai dar Só 25, em Brasília né? é 22. Só em Brasília é 22. O total vai dar 25. 25, exatamente, 25. O colega já tem uma boa experiência, uma grande experiência. A gente quer mesmo isso, é registrar essa experiência, porque na minha maneira de ver, isso vai ficar para o futuro. Sem sombra de dúvida. Os colegas no futuro saberão as dificuldades que você encontrou, o caminho que você teve que trilhar para vencer, não é?
Na jurisdição, a gente aqui no início, nós tínhamos mobiliário inadequado. Não tínhamos computador. Eu não me lembro, eu só dava sentença na máquina de escrever. Na máquina de escrever, não é? Isso mesmo. Tínhamos também poucos funcionários. Hoje as coisas já melhoraram. Com certeza. As coisas já melhoraram. O colega certamente pode fazer uma comparação entre o que enfrentou em Taguatinga e depois aqui no plano. Então eu acredito que esse material vai ser muito útil para as próximas gerações. Vão compreender, vão até talvez valorizar o nosso trabalho, não é verdade? E vão compreender quem escreveu a grandeza dessa justiça, porque a justiça de Brasília é uma das melhores do país. E quem sabe um dia não será a melhor de todas. É verdade. Não é? Com exemplos igual o do Sandoval, que enfrentou tudo isso e ainda esteve na MAGE como presidente. Nos fale um pouquinho dessa presidência na MAGE. Assim, quando eu ingressei em 93 aqui, e já em 1996, eu já assumi um dos cargos na direção da MAGES, né? Eu fui secretário na época do desembargador Nível. E de lá para cá eu tenho sempre participado. Fiquei as 2 gestões afastado, mas tenho participado sempre. E em 90 e... nós estamos em 2012, para surpresa, eu fui escolhido como presidente da associação e para mim foi um dos maiores orgulhos da minha vida, né? Porque, considerando a minha origem, eu chegar, primeiro a ser juiz no local onde eu nasci, segundo, merecer a confiança dos meus pares para representar a classe. Então fiquei muito satisfeito, muito lisonjeado e fui até o final e passei para o desembargador Sebastião em dezembro do ano passado. E durante a sua gestão na MAGE, quantos já eram os juízes? Quantos na MAGES? Não, quantos juízes nós já tínhamos? Foi tão recente, né? Eu acho que de lá para cá só tivemos mais um concurso, esse último de 35, porque eu saí da MAGES, vai fazer o ano, dia 16. Ainda não tem um ano. Não tem um ano que eu saí, deixei a associação. E de lá para cá nós só tivemos os aprovados esse último concurso. Não, 2. Aqueles já tinham tomado posse. Nós tivemos um com 7 e depois um com 33. O de 7 é do ano anterior. Não, do 7 eu já estava Já estava. Nessa época nós tínhamos próximo de 300 juízes já? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais ou menos. Uns 300 juízes. É um número bem grande. E com certeza seus eleitores. Pois é. Seus eleitores na MAGES. A MAGES, qual é a ideia que o colega faz da MAGES como entidade representadora da classe? Bom, eu vejo a associação como uma entidade para unir toda a categoria e buscar os interesses comuns a todos. E sempre quando houver alguma divergência entre associados, ela deve se manter inerte, ou pelo menos não dar opinião a respeito. Então nós temos agora, eu estava ali na sala de lanche, eu vi alguns desembargadores insatisfeitos, né, com a posição da AMB, por exemplo, ao tomar partido nesta matéria relacionada à PEC da Bengala. A chamada PEC da Bengala. Então muitos insatisfeitos dizem, olha, eu vou realmente me desfiliar da AMB em razão desse partido que ela tomou num tema tão importante. Então, na minha época a MAGES, eu acho que ainda hoje deve continuar assim, sempre que havendo qualquer dissidência envolvendo associados, a associação sempre se manteve inerte no bom sentido, você não tomou partido, tentando apaziguar e resolver as situações. Há alguma conquista mais relevante que a MAGES tenha conseguido durante a sua gestão? Na minha gestão nós conseguimos o auxílio
Moradia, né? Que hoje está aí na Berlinda, e também trabalhamos bastante com o pessoal da JUF nessa parte referente ao acúmulo de função. Então nós fizemos um trabalho com bastante afinco perante o Congresso Nacional, trabalhando especificamente, com mais especificidade, esses dois temas, que é exatamente uma maneira de, já que o ATS também foi uma bandeira, né, bastante antiga, bastante antigo. Então nós trabalhamos bastante nesse ATS, naquela lei, uma PEC, né? Uma PEC. O número agora não me recordo, mas trabalhamos bastante, tanto com os parlamentares aqui do DF como de outros estados. Mas infelizmente não se conseguiu dar um andamento maior nessa PEC, assim, com mais agilidade, mas ela está. Porque a dificuldade toda é que o parlamentar pergunta: então me diga uma razão que justifique só para a magistratura e Ministério Público se eles considerar esse teto constitucional, que se trabalhou muito quando se estabeleceu os subsídios. Vossa Excelência fez remissão a outra associação de magistrados, que é a JUF, e se vê muito comentário de que determinadas justiças especializadas, como a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, têm juízes mais participativos, mais associativos, que se juntam em torno de ideais, enquanto que a justiça comum, e a nossa justiça é uma justiça comum, são juízes mais desinteressados, menos participativos. Vossa Excelência vê a Justiça do Distrito Federal como combativa, participativa? Eu acho que no passado, a gente pode dizer que nessa parte institucional, a associação parece que não era tão atuante assim. Mas de uns tempos para cá, com a vinda de novos magistrados e os juízes vendo que estão perdendo campo, perdendo espaço para outros, eu não diria para os trabalhistas nem para os federais. Eu acho que a gente tem perdido muito para os juízes dos estados. Porque todas essas conquistas, essas duas que eu me referi mais especificamente, essas duas já existem nos estados há muitos anos. Eu me recordo dessa acúmulo de função, por exemplo, eu me lembro que ainda em 90, eu, enquanto juiz lá na comarca de Paracatu, eu ia fazer júri, por exemplo, em João Pinheiro, eu ia fazer audiência em Unai, ou em Vazante, que eram comarcas, né, que compunham o polo, né, do Noroeste. Na época era até o José Fernandes, que durante muito tempo presidiu o colégio de presidentes. Ele tinha esse polo de cooperação, de modo que a gente eu saía, por exemplo, de Paracatu, ia qualquer uma dessas comarcas e conseguia receber um acúmulo de função em razão de estar fazendo duas atividades. O requisito era estar em dia com a minha atividade lá na comarca. Quer dizer, nos estados, Minas Gerais, por exemplo, isso ocorre há tantos anos. E aqui no DF não tinha. Os trabalhistas, você falou que os trabalhistas federais, os juízes do DF, no meu entender, muito se assemelham a eles. Em razão de ser o mesmo, quem tem a chave do cofre é a União. São juízes federais. E eles também não têm nenhum desses direitos. Então agora, esse alarde todo a respeito desses dois benefícios, enquanto que nos estados já se recebe tanto auxílio moradia como acumulação de função. Muito bem. Temos mais alguma ideia? Olha, eu não sei. Eu penso que a MAGE hoje já tem um número considerável de magistrados aposentados. Correto. Tem alguém que lidere essa parte de... Bom, existe uma diretoria de aposentados no quadro, dentro dos diretores da associação tem esse cargo. Atualmente é o governador Antoninho Lopes, que é o... Inclusive, eu estava até conversando com ele outro dia, apesar de eu não fazer parte da diretoria atual, mas ele está com a ideia de fazer algo em prol dos aposentados, que na verdade também são contribuintes e na maioria das vezes, quando vão para a inatividade, nada é dedicado a ele na associação. Então, o governador Antoninho está com a ideia de promover alguns encontros, algumas serestas, até as festas. A gente tem notado
está havendo um certo abandono das pessoas de maioridade. Quem sabe lutar por uma festas. paridade. Exatamente, isso aí é um anseio muito justo dos aposentados. A paridade no Porque, que respeita aos vencimentos. exatamente, hoje, por exemplo, esses dois benefícios mencionados por Vossa Excelência e que nos parece justos, tanto o acúmulo de jurisdição quanto o acúmulo de acervos e o auxílio moradia, eles estão fora, os aposentados não os recebem, né? E isso dá um distanciamento significativo entre os subsídios e os proventos, né? É até o que se diz, por que um número menor de pessoas nativas vão para a inatividade atualmente? Exatamente em razão da defasagem salarial que se tem, enquanto nativo e depois quando passa para a aposentadoria. Essa, a meu ver, é a maior dificuldade para os juízes alcançarem o tribunal, serem promovidos. Não é nada da PEC da bengala, não. É a defasagem salarial, a defasagem de vencimento. Porque quem é que pode sair hoje e perder aí aproximadamente R$10.000? Nós calculamos em 12, realmente é isso aí. Se contar aquela parte do previdenciário, sim. aí se chega a esse valor. Quer dizer, porque todas essas que se chamam de penduricalhos têm sido dados a título de verba indenizatória. E como tal, não poderiam ser incorporadas para fins de aposentadoria. Mas o certo é que nós temos que pensar que mais cedo ou mais tarde, todos nós pretendemos chegar à inatividade com saúde. Então, é razoável que tenha uma remuneração condizente. É uma boa bandeira para maio, viu? É uma boa bandeira para Sem maio. sombra de dúvida. E um pedido justo, né? Um pedido justo. Mas a MB, inclusive, com a participação da Magis, a MB, inclusive, tem esse procedimento lá no Supremo, não é? Visando exatamente estender aos aposentados o auxílio moradia. Por quê? Ele foi concebido, eu me lembro bem que eu estava no movimento, inclusive aquele prenúncio, aquela ideia de uma possível greve. Então, quando veio essa providência de dar o auxílio moradia, previsto no artigo 65 da LOMAN. Veja que o Supremo já tinha interpretado essa norma e dito que dependia de lei complementar. Mas em razão daquele movimento, me lembro que a grande maioria dos juízes do DF, unindo-se aos trabalhistas federais, fizemos a reunião lá na sede dos federais, e imprensa e tal, e movimentou. E o presidente, então, Lewandowski, pegou a bandeira e ele até disse que realmente foi algo costurado no Supremo para se dar algo aos magistrados. Mas não conseguiu contemplar a todos, é justo, então, no meu modo de ver, a reivindicação dos aposentados. Muito bem. Porque não é justo ficar trabalhando além do tempo, já cansaço, por força ou por conta exatamente de uma remuneração digna. Vossa Excelência já está com um pé ou até os dois no tribunal como juiz convocado há quantos anos? Como convocado, acho que a minha primeira convocação parece que foi em 2007, salvo engano. Bastante. Hoje eu sou o terceiro, né? O juiz substituto, eu sou o terceiro. Em antiguidade, né? Em antiguidade. Sim. A visão da organização do tribunal, visto porque já está no segundo grau, especificamente para Vossa Excelência, foi diferente? Mudou a visão de como se deve organizar a justiça do Distrito Federal após essa experiência de juiz de segundo grau? Sim, eu acho que quando o magistrado que sai, ele é um juiz monocrático, que decide sozinho e tudo bem. Quando ele passa para um colegiado, a experiência é outra. E eu me recordo bem que fui convocado na segunda turma criminal, me parece que Vossa Excelência presidia. Segunda civil? Segunda turma civil, passei por lá um bom tempo. E o juiz, quando sai da primeira instância e vai para o segundo grau, mesmo que a título de auxílio, se aprende muito. Porque a gente tem aquela ideia, enquanto juiz de primeiro grau, isso aqui está certo, não tem problema nenhum, não tem ninguém para consultar, para trocar ideia.
Quando vai para o tribunal, como relator, como revisor, como vogal, eu não tinha pensado nisso. Então, tantas e tantas vezes, e até hoje eu faço um voto, mas eu um revisor e penso de maneira diferente. Uma vez até o vogal, eu não tinha visto sobre esse ângulo. Isso é muito enriquecedor. E o tribunal, na parte administrativa, eu não estou aqui, não quero fazer nenhum elogio que não mereço, mas eu acho que está muito bem. Tem sido, a primeira instância tem sido olhada com maior atenção pelo tribunal, ultimamente, eu tenho visto isso. Os colegas, quando convocados, o desembargador Hermenegildo pode ajudar nesse particular. Reclamavam muito, se sentiam assim desprotegidos, sem apoio, sem uma retaguarda técnica, né? Um corpo de assessores que pudessem, de fato, auxiliá-lo nessa nova tarefa. Vossa Excelência passou também por essas agruras de estar sozinho? Eu me recordo, olha, eu era juiz da quinta Vara Civil, aí fui ser juiz de turma recursal, isso sem nenhum prejuízo do trabalho na Vara Civil. Ao mesmo tempo, era convocado para mais de uma turma, civil até criminal, isso tudo junto. E às vezes você ficava um mês ou 15 dias convocado e recebia uma imensidade de processos. Mas isso sem nenhum prejuízo da vara. Agora não. Agora não. A figura do juiz, do substituto de segundo grau, que tem um gabinete... Estabilizou. Tem um gabinete, tudo certinho, não volta mais para a vara. Isso aí, no meu modo de pensar, valoriza a primeira instância. Agora, tem uma reclamação de todos os 10 substitutos de segundo grau, é quanto aos servidores que são destinados. Porque... ainda mais agora com a recente reforma, todos os substitutos, eles compõem as turmas, a turma onde está localizado e a respectiva Câmara. Isso mesmo. No entanto, ele tem 40% a menos de servidor do que tem um desembargador. Isso é errado mesmo. E dele é cobrado pelo mesma CNJ, coisa. a mesma atividade. E se for imaginar, ele tem a capacidade até reduzida, né, em relação ao desembargador. Vou te contar um fato agora, vou contar um fato para a desembargadora Carmelita também. Eu fui o primeiro juiz a ser convocado por esse tribunal. Olha só. Em 1987. Eu fui convocado, fiquei o ano de 87 e em março de 88 eu fui promovido a desembargador. Pois bem, quando eu cheguei no tribunal convocado, eu fui ao gabinete do desembargador que tinha se afastado, acho que de férias, ou de licença, não me recordo mais, e fui convidado a sentar em frente da mesa da assessora. Tinha uma cadeirinha, eu sentei ali. E ela pegou os processos que já estavam distribuídos para mim, me deu e disse: o senhor pode levar. Eu só tive o direito de pegar os processos e levar. E trabalhar nos processos. Então veja como é que as coisas já melhoraram. Durante muito tempo eu ouvi os juízes reclamarem com uma certa razão de falta de apoio, mas quando eu comecei, não tinha apoio nenhum. Sim. Nada. Nós também passamos exatamente por esse caminho. Não havia um assessor, não havia uma sala destinada a colocar os processos, nada. O juiz convocado trabalhava isoladamente. Eu iniciei nessa época. Depois criou-se aquele setor, não é? Não sei se era a Ju. Um que dava uma assessoria genérica para todos. Pesquisava alguma coisa. Já melhorou um pouquinho. Agora imagine os senhores trabalhar em uma vara civil, por exemplo, e receber processo de turma recursal do tribunal, naquele exemplo que o senhor deu. A única facilidade é que mandava o processo para o gabinete. Não precisava ir lá buscar com a pessoa. Mas, desembargador Hermenegildo, hoje a distribuição está uma coisa enlouquecedora. Os desembargadores da área civil
receberam, o mês passado, mais de 500 processos em um mês. Por mês, né? Em um mês. Realmente... Verdade. É realmente uma mudança. Olha, eu recordo bem que um dos recordes que eu, como presidente de uma turma, da primeira turma civil, consegui foi julgar 120 processos numa tarde. Isso foi um recorde absoluto. É sempre menos de 100. Conseguimos uma vez 120. Hoje isso é inexpressivo. Hoje a gente julga 400, 500. Faz compartilhamento, o sistema exatamente. Já favorece. Então, com compartilhamento. Mas eu estou curioso de que você fale sobre uma pergunta da desembargadora Carmelita, que eu julgo muito importante. Veja, o juiz singular, titular de uma vara, ele tem a compreensão de um fato e a compreensão dele vira decisão. Sim. Não é? É verdade. Agora, quando você vem para uma turma, aí a sua compreensão pode ficar vencida. Sim. Há algum choque nisso? Ou o colega recebeu bem essa diferença de a sua posição ficar vencida? Olha, eu confesso que no início eu falei, não é possível, eu estudei tanto isso aqui, estudei tanto, tenho certeza que estou correto, mas com o tempo a gente vai vendo que realmente a experiência de quem está no segundo grau, que ele tem uma vivência bem ampla de todas as questões, favorece. Então hoje eu estou bem tranquilo. Aliás, eu não tive dificuldade em assimilar bem isso, não. Um professor de Direito Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, e hoje nós tivemos a posse de 3 novos colegas como juiz substituto, né? Certo. E a primeira delas formou-se, a Fabriciana, formou-se pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu também me formei e lecionei durante 11 anos. Então ele perdeu uma causa no Supremo e era também jornalista e sócio de um jornal praticamente único na época, chamava-se Diário Mercantil. Ele publicou a seguinte manchete: o Supremo errou por unanimidade. E dava as razões da certeza da posição que ele defendia na causa e que afinal restou vencido. Exato. Tem alguma situação que você é vencido, mas não convencido. Existe mas a gente também. Tem que se acostumar a isso, né? Tem que se acostumar. Não quer dizer que a decisão que se toma, por maioria ou unanimidade, no meu modo de viver, não quer dizer que seja a correta, mas para o jogador foi. O gosto pela vida associativa, que levou inclusive Vossa Excelência à presidência da Marges, além dos outros cargos que ocupou, não o estimulam a participar de outras associações mais abrangentes de âmbito nacional, como a AMB, por exemplo? Ou a vida associativa é mais ou menos coisa vencida? Não, a gente nunca deve dar a palavra final, dizer, não vou mais fazer isso ou aquilo. E quanto a participar de associação a nível nacional, eu fui tesoureiro, né, adjunto da AMB, na gestão do desembargador Calandra, junto com a Isabel. Junto com a Isabel, isso mesmo. Mas eu digo que é muito importante a gente participar, colaborar, mas é certo que o trabalho... infelizmente... Eu não faria hoje, desembargador, assumir uma atividade associativa que me impedisse de desempenhar a função jurisdicional. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, que, apesar de ter direito a ficar o tempo todo, né, enquanto presidente da Marges, afastado, mas eu confesso que eu não consegui ficar o tempo todo. E a primeira vez que o tribunal me chamou, perguntou se eu poderia voltar para auxiliar, um momento estava um pouco difícil, eu fui. É uma pena, né? Porque a atividade associativa, essas conquistas, como Vossa Excelência está lembrando, elas realmente só são conseguidas a partir de uma mobilização de todos nós, né? Mas nós temos excelentes colegas, né? Eu acho que tem que haver mesmo uma participação, um rodízio, né? Quer dizer, isso até é o nosso atual presidente disse que não será candidato à reeleição.
Desembargadora, eu... 6 horas. E eu penso que a contribuição foi muito importante preciosíssima, do desembargador Sandoval. Mais alguma consideração para fechar a nossa entrevista, desembargador Sandoval? Antes, ressaltando que ouvi-lo foi extremamente gratificante. Nós já sabíamos da riqueza da vida pessoal e profissional, mas de qualquer maneira, ouvir de boca própria tem um gosto e um sabor especialíssimo. Muito obrigada pela sua participação. Governador, eu agradeço muito essa oportunidade, né, de poder dizer realmente da minha satisfação em ter tido essa vida assim, difícil, né, mas conseguido êxito. E reforçando até o que disse o governador Hermenegildo, no Brasil, felizmente, se dá oportunidade a todos de galgar uma posição melhor. Que eu disse lá para as criancinhas lá da Cidadania e Justiça, né? Quer dizer que nós temos chance. Temos dificuldades, mas se houver um empenho, temos chance de chegar aonde quisermos. Então eu agradeço muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. E para mim é um prazer, não tenho nenhum constrangimento em relatar tudo que falei aqui. Nós é que agradecemos muito. Muito bem.